Programa Conexão Cidade. Apoio Cultural. ASDEP, Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul. FAPAS, Faculdade Palotina de Santa Maria. Há 15 anos construindo histórias de sucesso. Estamos iniciando mais um Conexão Cidade, esse programa da TV Santa Maria, que você assiste pelo canal 19 da NET. Também pode ser assistido no próprio site da TV Santa Maria, pelas redes sociais, aí pelo Facebook e ao final no YouTube, onde fica gravado. O tema de hoje é intercâmbio. Intercâmbio porque viajar é preciso. E para falar sobre intercâmbio nós temos aqui o William Cork. Seja bem-vindo, William. O William é um jovem de 22 anos aí, que é presidente da AIESEC, que é uma organização internacional que desenvolve liderança e é focada também nessa parte do intercâmbio como ferramenta para desenvolver liderança. Depois o William vai nos explicar um pouco mais disso. O William, que é estudante de Engenharia Civil aqui na Universidade Federal de Santa Maria. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Conosco também a Camila Grelman, a Camilinha, né, que é uma jovem empreendedora. Eu sei que, embora jovem, está há 15 anos na estrada, nessa área do turismo, né? A Camila é turismóloga, é relações públicas, estudou na Unifra, estudou na Universidade Federal de Santa Maria e hoje é nossa colega no programa de pós-graduação em administração na Universidade Federal de Santa Maria. Seja muito bem-vinda, Camila. A Camila tem uma experiência bastante grande nessa área aí. Para nos contar. E conosco também aqui a Ana Luísa Arigoni, que acabou de chegar de um intercâmbio. A Ana Luísa ficou 6 meses na Europa, um intercâmbio pela faculdade, e esteve na Espanha, mas viajou à Europa também, tem bastante coisa para nos contar, para que a gente possa trazer um pouco para o nosso público o intercâmbio e o quanto é mais fácil, mais possível do que a gente imagina viajar, e falar um pouco talvez sobre os custos disso, os problemas, as dificuldades e as facilidades. Então eu acho que daria para começar com o William, e o William poderia começar nos contando o que é a AIESEC. Então, a AIESEC é uma organização gerida por jovens, a maior do mundo no momento. Ela está presente em 126 países e ela desenvolve liderança neles através de intercâmbios, então práticas multiculturais em que fazem que o jovem saia da zona de conforto e se desenvolva 4 características que a gente trabalha muito dentro da organização e faz com que ele no futuro utilize isso no dia a dia, na vida, no cotidiano, para empregar essa prática de liderança como um todo. Vamos lá, a AIESEC em Santa Maria tem quantos membros? No momento a gente está com 30 membros, mas agora a gente vai ter uma renovação da membresia e aí provavelmente a gente tenha 19 membros novos a partir do início das aulas da Federal. E no mundo, quantas pessoas? Olha, são mais de 30 mil membros, só no Brasil a gente tem 5 mil, então o Brasil hoje é a maior AIESEC do mundo como um todo. E vocês fazem reuniões semanais, mensais? Como é que funciona? Sim, a gente tem uma rotina muito clara da diretoria, então toda semana a gente tem uma reunião da diretoria, a gente tem reuniões dos times e das áreas também toda semana, e aí uma vez por mês a gente tem reuniões do escritório e uma vez por semestre a gente tem uma conferência a nível local que a gente fica 2 dias imerso na cultura da organização. E vocês têm uma sede em Santa Maria? Localização física onde é? Fica na antiga reitoria, no subsolo, então qualquer pessoa que tiver vontade, tiver curiosidade, pode chegar lá e bater na porta que a gente vai estar ali recebendo elas. O público-alvo da AIESEC? Jovens de 18 a 30 anos. De 18 a 30 anos. E aí, se a pessoa quiser participar da AIESEC, o que ela tem que fazer? A gente tem agora o processo seletivo, então vai começar a divulgação provavelmente na semana que vem, via Facebook, então já está rolando aí as publicações via Facebook. Aí é só você cadastrar no link, preencher ali e a gente vai entrar em contato e vamos explicar certinho como é que funciona todo o procedimento. E a AIESEC, ela tem alguma relação, tu falaste que vocês estão localizados na Universidade Federal, mas não tem relação à universidade? A gente tem apenas uma parceria para o espaço físico. E o financiamento da AIESEC, como é que funciona? Vocês funcionam financiados pelo quê?
Então, a gente é uma ONG, na verdade, a gente não tem fins lucrativos, mas a gente presta contas para a ESEC no Brasil. Então, a gente tem uma auditoria muito clara dentro da organização, em que a gente tem que prestar todos os gastos, custos, etc. para eles. E aí a gente tem alguns valores que a gente recebe e fica com a gente também, através do intercâmbio que a gente vende, né? Tá bem, daqui a pouco eu vou querer saber um pouco mais das DEP e nós vamos pular aqui para Camila. Camila, tu tá nessa estrada aí há 15 anos já, conta um pouco para nós. 15 anos, comecei com 15 anos no turismo. E comecei trabalhando com jovens, adolescentes. Por mim passaram mais ou menos 2.000 adolescentes. Eu sou daqui de Santa Maria, então a grande maioria desses adolescentes da cidade, alguns da região. E eu comecei cedo ajudando. Na época havia uma agência de turismo aqui em Santa Maria que captava algumas pessoas que tinham sonhos nas escolas, e o meu sonho era ir para a Disney, como muitas adolescentes com 14 anos tinham de realizar aos 15, né? E aí eu verifiquei aquilo como uma oportunidade, me aliei a essa agência na época e eu divulgava as viagens para eles. Aí no primeiro momento eles me convidaram para acompanhar um grupo para ir para o Beto Carreiro. Eu tinha 15 anos, os passageiros tinham 14 anos, os pais me olhavam e diziam assim: é tu que vai levar meu filho? Eu disse: não, tô levando, tô ajudando. E aí a primeira vez eu fui só, obviamente, não como responsável do grupo, mas fui para ajudar os outros guias, e assim começou a minha história. E são 15 anos já na estrada, 10 anos enquanto empresa. A empresa agora em setembro completa 10 anos. Então é muito, muito interessante quando em momentos que a gente menos espera, como aqui, eu sento do lado de uma menina que vem falar de intercâmbio, mas há 7 anos viajou comigo para Bariloche. Então isso eu digo, não há dinheiro que pague essas experiências, essas trocas que a gente faz nas viagens, seja viagens de lazer, sejam viagens de intercâmbio, porque fica para a vida toda. Tu vai encontrar as pessoas em determinados momentos que lembram de ti, provavelmente com carinho, porque são momentos, sempre momentos bons que a gente acaba vivenciando, né? Então são 15 anos de muita alegria aí nesse ramo do turismo. Muito bem. E por fim a Ana Luísa. A Ana Luísa está chegando agora de Santander, né, Ana Luísa? Foi no início do ano. Conta para nós um pouco da tua experiência fora. Então eu fui para Santander, na Espanha, né? Fiquei 6 meses lá, 5 meses e meio, deu quase 6, pela faculdade. Fui cursar Direito lá, fiz 3 cadeiras na Universidade de Cantábria. E foi uma experiência incrível, porque além dessa imersão no Direito de Santander, da Espanha, eu tive a oportunidade de conhecer mais a Europa, viajei para outros países, conheci diversas pessoas, tenho vários vínculos por lá, né? As culturas, assim, abrir os horizontes, completamente diferente. A gente sai da nossa realidade local e vê que o mundo é muito maior do que a gente imagina. Só para a gente entender, para o nosso telespectador entender, tu cursava Direito aqui na FADISMA? Sim. E aí como é que foi esse intercâmbio? Eu curso Direito aqui na FADISMA, atualmente estou no 8º semestre, e abri um convênio bilateral da universidade daqui da FADISMA com a Universidade de Cantábria. Abri um edital onde eu me inscrevi, fui selecionada para cursar um semestre lá e fui em fevereiro, final de janeiro, e agora retornei segunda-feira. Estou me ambientando ainda. Tá, e aí as disciplinas que tu cursaste lá, elas são aproveitadas aqui? Sim, eu vou equivaler elas aqui e vou aproveitar. Isso acaba atrasando a tua formatura ou não? Não, de maneira alguma. Eu vou conseguir fazer minha forma ano que vem, em julho, né? Eu vou fazer agora 3 semestres em 2, mas tranquilo, não tem problema. Muito bem, então esse foi o primeiro bloco aí do Conexão Cidade. Nós vamos fazer um pequeno intervalo desse programa que tem o apoio cultural da FAPAS, Faculdade Palotina de Santa Maria, que está aí há 15 anos construindo histórias de sucesso, e também da ASDEP, Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul. Programa Conexão Cidade. Apoio Cultural. ASDEP, Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul. FAPAS, Faculdade Palotina de Santa Maria. Há 15 anos construindo histórias de sucesso. 6 de dezembro de 2001. Nascia uma instituição de ensino superior com a missão de promover e valorizar o ser humano, fortalecendo a cidadania através da excelência no ensino de graduação, pesquisa e extensão, e de sua atuação em prol da sociedade.
A Faculdade Palotina tem orgulho dessa trajetória, do que construímos e de ser um efetivo instrumento de transformação de pessoas e da sociedade. Nosso maior propósito é difundir os valores do saber e fomentar o humanismo. Com isso, contribuirmos para o desenvolvimento local e regional. Estamos em Santa Maria, coração do Rio Grande do Sul, distantes a 292 quilômetros da capital, Porto Alegre. Somos essencialmente um universo de saberes, sentimentos e atitudes, distribuídos em aproximadamente 5.707,26 metros quadrados de uma estrutura pensada e organizada para compartilhar conhecimento. Somos uma faculdade cristã católica, democrática e sem fins lucrativos, que olha de frente para os problemas sociais da nossa realidade local e regional dentro dos preceitos do nosso fundador, São Vicente Pallotti. Somos mais de 600 mentes pensantes que colaboram para o crescimento e desenvolvimento da nossa cidade, através de projetos educacionais, sociais, culturais, ambientais e de empreendedorismo. Somos FAPAS. Somos o Universo FAPAS. Administração. Direito. Filosofia. Teologia. As atividades acadêmicas e a produção de conhecimento são fomentadas através de programas didático-pedagógicos, grupos de pesquisas e produção científica. Esses recursos privilegiam e elevam a qualidade e a formação dos nossos alunos. O nosso compromisso social está na interação com a comunidade através de projetos de extensão voltados para o desenvolvimento sustentável, a solidariedade e a melhor distribuição social da nossa cidade. Somos uma instituição de caráter filantrópico. Por isso, nos comprometemos com nossos acadêmicos, oferecendo incentivos e assistência educacional para facilitar o acesso ao ensino superior de qualidade através de bolsas de estudos integrais e parciais, descontos especiais e convênios com organizações parceiras. O que vivenciamos nos corredores, nas salas de aula, em nosso espaço acadêmico de compartilhamento de conhecimento, vai muito além de experiências universitárias. Sentimos a dedicação e a união dos tantos que passam e já passaram pela FAPAS. Daqueles que construíram e constroem diariamente conosco as imagens do que fomos, do que somos e do que queremos ser no futuro. Homens e mulheres cheios de sonhos que mudaram os rumos de suas vidas pessoais e profissionais e, com certeza, o nosso também. O que queremos para os próximos anos é continuar semeando grandes ideias em constante atualização, promovendo iniciativas transformadoras, sempre em defesa da dignidade humana, da justiça, da solidariedade e, sobretudo, da vida. Queremos investir cada vez mais no nosso maior patrimônio, as pessoas que fazem e farão parte da construção dessa história. Estamos entre as melhores instituições de ensino superior de Santa Maria e vamos avançar cada vez mais, focados na valorização do homem e poder da transformação social. A história que recomeça nesses 15 anos terá como cenário esse espaço privilegiado do saber para seguir escrevendo e unindo outras tantas histórias, unindo sonhos e aprendizados, formando e renovando o nosso universo FAPAS. Somos FAPAS. Somos administração, direito, filosofia e teologia, mas somos, sobretudo, uma história de todos nós.
Retornamos no Conexão Cidade, esse programa que tem o apoio cultural da FAPAS, Faculdade Palotina de Santa Maria. Há 15 anos construindo histórias de sucesso, e também da ASDEP, Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos aqui hoje falando sobre intercâmbio, falando sobre empreendedorismo um pouco, né? E estamos aqui com a Camila, da FAM Viagens, com o William, da AESEC, e com a Ana Luísa, que é uma estudante de Direito aqui de Santa Maria e que esteve recentemente num intercâmbio na Europa. E estão aqui para nos contar bastante desse mundo aí, das viagens e de tudo que isso proporciona. Eu queria retomar então com o William. Queria que me contasse um pouco mais da AESEC, William. Então, hoje aqui a AESEC em Santa Maria a gente trabalha com 3 tipos de intercâmbio. A gente trabalha com intercâmbio social para estudantes da cidade, intercâmbios sociais para estrangeiros, então eles vêm desenvolver um trabalho e projetos sociais aqui na cidade de Santa Maria, e intercâmbios corporativos, que é uma espécie de estágio no exterior. Então a gente tem esses 2 tipos, 2 para o estudantes de Santa Maria e o intercâmbio social para estrangeiros. Hoje, atualmente, a gente é o 7º no Brasil em intercâmbios sociais para estrangeiros, então no momento a gente tem 40 intercambistas na cidade que estão desenvolvendo projetos na área de marketing, na área de educação de crianças aqui nas ONGs de Santa Maria. Mas são pessoas que vêm de fora, esses intercambistas? Exatamente, são estrangeiros. Então são estrangeiros que são recrutados pela AESEC nos países onde eles moram, de onde eles são, e aí eles vêm para Santa Maria para prestar projetos sociais aqui, isso? Isso, exatamente. E aí a gente oferece acomodação para eles e todo o suporte da organização, desenvolvimento de liderança, etc. E como é que funcionam essas acomodações? Então, a gente faz uma divulgação para voluntários que queiram receber esses intercambistas durante o período do intercâmbio deles. A gente tem hoje 40, nenhum deles está sem acomodação. É a primeira vez na história da AESEC Santa Maria que a gente consegue não ter nenhum problema em relação à acomodação para eles, até porque a gente precisa ter pessoas que queiram receber eles, e é um período de férias também, então para a cidade complica um pouco, porque as pessoas estão saindo da universidade, estão voltando para essas casas. E a gente espera no próximo verão ter mais de 100 aqui em Santa Maria, então a gente está com uma meta um pouco ambiciosa. Tá, então essas pessoas vêm e ficam por quanto tempo aqui? 6 semanas. Desenvolvendo projetos sociais. Exato. 6 semanas. E ficam na casa de alguém que deve ser alguém da AESEC. Não necessariamente, a gente oferece para famílias, estudantes, pessoas que queiram ter essa experiência multicultural sem precisar sair de casa. Porque a pessoa vai ter uma pessoa de fora, vai trazer uma experiência de um habitat diferente, é isso? Isso que as pessoas ganham com isso? Exatamente, o desenvolvimento da língua estrangeira, entender um pouco mais da cultura, receber aquela pessoa. A gente tem vários casos de pessoas que receberam e aí depois foram fazer intercâmbio e a pessoa que ele recebeu ela no país. Então a gente tem essa troca muito forte de, como a Camilinha falou, essas amizades que se criam durante o intercâmbio. Tá, e os aesequianos, dá para chamar assim, que vocês exportam, como é que funciona? Da mesma maneira? Então, a gente tem pessoas que chegam até o escritório com interesse de fazer intercâmbio, a gente apresenta a plataforma e todo o procedimento. Aí a plataforma é internacional, então todas as oportunidades do mundo dentro da organização estão na plataforma. A pessoa se aplica, passa pelo processo da organização, aceita ou não, e depois a gente presta todo o suporte em relação a visto, seguro-saúde, etc. E aí tu me falaste agora no intercâmbio social, quais os outros tipos? A gente tem um corporativo, então é uma espécie de estágio. E tem vagas abertas em multinacionais, por exemplo, a pessoa se aplica, coloca o currículo, faz um processo seletivo normal com a empresa via Skype ou outra plataforma digital, aceita ou não, e aí vai fazer o estágio no país. E nesse caso seria para estudantes da sua área? Estudantes, a gente trabalha muito com pessoas que recém se formaram por causa da realidade de Santa Maria. Então eles se formam na Federal, por exemplo, e procuram esse estágio internacional. E muitos deles são efetivados. Tá, e isso não tem um viés comercial, né? Isso, a pessoa não paga por isso, como é que funciona? Tem uma taxa que paga para a organização, então essa taxa que eles pagam para a AESEC, boa parte do valor é repassado para a AESEC no Brasil, para manter a organização como um todo, e uma pequena taxa fica com a gente para manter alguns custos que a gente tem mensalmente. Tá, mas isso que eu digo, não é nada com finalidade comercial, é um valor para que a organização se mantenha. Isso, a gente é uma ONG, nenhuma pessoa que trabalha na organização recebe qualquer tipo de salário ou bolsa auxílio. E já que tu falaste sobre isso, tu disseste que tem uns 40 aqui em Santa Maria. Essas pessoas todas trabalham, então o que elas recebem por isso é a experiência que elas têm, né? Exato. Todas as que estão aqui no momento desenvolvendo trabalho social é totalmente voluntário. Então elas estão teoricamente pagando para estar aqui e desenvolver o trabalho social. E tu me disseste que a finalidade da AESEC é desenvolver liderança, o que mais?
Então, a gente tem um propósito muito forte que é preencher as potencialidades humanas e alcançar a paz mundial. E aí como que a gente acredita que vai desenvolver isso? Através do jovem, de 18 a 30 anos, porque a gente acredita que o jovem tem o potencial de mudar o futuro. E aí a gente trabalha muito a questão de ambientes multiculturais saindo da zona de conforto. Então a gente acredita que no momento que o jovem está num ambiente em que ele não está se sentindo confortável consigo mesmo, em que ele precisa realmente achar soluções por si, ele está desenvolvendo as práticas de liderança que a gente acredita que são necessárias para um líder. E através desse intercâmbio a gente tem várias sessões de reuniões que a gente desenvolve essas qualidades. A Ana Luísa é membro da ESEC há quanto tempo, Ana Luísa? Eu fui membro um semestre, agora eu aluminei, que é quando a gente sai, mas a aluna cria um vínculo com a ESEC, mas não trabalha mais, né? Isso, mas isso é normal, esse período de 6 meses? Como é que funciona? É assim, passa por um período? Isso. Que é muito intenso dentro da ESEC. Então, por exemplo, o William, ele tá o quê? 2 anos e meio? 2 anos e meio. E já é presidente, então é tudo muito rápido. E quando diz que é muito intenso, que tipo de atividades tu fazia quando estava na ESEC? Eu trabalhava na parte do intercâmbio voluntário, a gente recebia intercambistas, então eu participava da parte de abrir vagas em ONGs para que os intercambistas viessem trabalhar, recebendo os intercambistas. Eu não cheguei a receber os intercambistas porque eu tive que ir fazer o meu intercâmbio, né, para a Espanha. Então eu não participei desse período. E eu só não continuei na ESEC, na verdade, porque eu tive que interromper e ir para a Espanha, senão eu estaria na ESEC. E só para observar que o teu intercâmbio acabou saindo pela faculdade, não pela ESEC, né? É um intercâmbio estudantil. Mas na verdade tu pergunta assim, e aí a tua experiência na ESEC te ajudou lá fora? Com certeza, sim. Então conta um pouco mais para nós, como é que tu passou, como é que foi? Nossa, eu cheguei lá com uma realidade completamente diferente, assim. Não imaginava, acho que é muito mais difícil do que é. Eu cheguei lá, eu viajava, por exemplo, eu fui pra... Tu fala inglês e espanhol fluente? Espanhol sim, inglês não. Mas eu cheguei lá e não falava nada. Mas fala agora espanhol fluente. Exato, eu cheguei lá e não falava nada. Eu lembro que eu ia nas imobiliárias para procurar apartamento, porque a gente alugou um apartamento lá. E eu não conseguia nem dar bom dia para as pessoas direito, porque eu estava na chavezinha do português ainda e chegava e travava. Então a Bruna, que é minha parceira de apartamento, ela que se virou assim no início. Daí teve uma hora, fui eu e mais 2 colegas aqui da minha faculdade, o Douglas e a Bruna. A Bruna ainda tá lá, não voltou. E então nós alugamos apartamento e tivemos que começar, né, a se virar, porque as aulas iam ser em espanhol, as provas iam ser em espanhol. E eu não sabia o espanhol, mas daí eu comecei a conviver com pessoas de Santander e outros intercambistas. Porque a gente pensa que sabe espanhol. Exato. Né? Esses dias um amigo perguntou pra mim, tu fala espanhol? Eu digo, não, mas eu entendo, razoavelmente. Daí ele disse assim, tá, então me diz assim, 2 quadras pra lá, dobra à direita, tem um bar azul e ali tem um garçom com um copo d'água, com meio copo de cachaça em cima da mesa e a cara dele é meio feia. Diz isso em espanhol. E a gente fica perdido, né? Sim. Então, eu comecei a conviver com outras pessoas, né? E lá tem um programa que é o Erasmus, que é os intercambistas da Europa, que eles têm esse programa de intercâmbio muito forte lá. Então, eu fiz muitos amigos, por exemplo, italianos, e eu não tinha como me comunicar com eles, eu me comunicava em espanhol. Então, imagina, um italiano e um brasileiro se comunicando em espanhol, uma língua diferente para os dois. E nessa função de conhecimento de pessoas e dia a dia, eu fui pegando o espanhol, daí é muito mais fácil, né? Hoje já me comunico. Não falo 100%, mas me comunico, né? E o inglês, por outro lado, foi ficando um pouco de lado, porque como eu fui me dedicando ao espanhol. Mas essa questão da língua não é, para viajar, assim, não é tão importante, porque... Não é impeditivo. Não é um impeditivo. Porque, por exemplo, eu fui para Berlim, eu tive um ocorrido, assim, meio que me perdi, porque a estação... Cheguei de madrugada na cidade, e eu não falava inglês, nem alemão, né? E entrei na estação do metrô e tinha 2 estações para o trem passar. Parou na primeira e o trem fechou simplesmente. E eu fiquei e um senhor que trabalhava entrou no trem e falou, tá fechado. E eu, como assim tá fechado? E ele virou e disse, eu não falo inglês, desculpa. Virou as costas e saiu. E eu fiquei assim, a ver navios, né? E sem internet, sem conhecer ninguém. E comecei a perguntar para as pessoas na rua, no meu inglês, meio tupiniquinho, digo. E as pessoas abriam o mapa e eu consegui chegar no hostel, saí salva, 1 da manhã, em Berlim, caminhando de noite, coisas que eu nunca imaginei que eu faria. Então, são histórias assim que vão acontecendo que contribuem, né, para tudo.
E a Camila, na tua agência vocês trabalham com intercâmbio também ou só com viagens? Sim, nós trabalhamos com intercâmbio e é importante assim deixar claro para os telespectadores que não só jovens podem fazer intercâmbio, como também adultos, como também tem intercâmbios específicos para a terceira idade. Então hoje em dia se abre uma série de opções na área de intercâmbio, tanto social, corporativo, como a ESEC trabalha super bem. Nós temos já há um bom tempo também a parceria com a instituição. E aí a gente começa a olhar, entrar nesse mundo do intercâmbio, tu fica enlouquecido. Esses dias a gente recebeu uma cliente que a filha quer ter uma experiência fora, enfim, a gente começou a pesquisar e a menina gosta muito de animais. E a gente descobriu um intercâmbio na África do Sul, que tu trabalha, aí tu pode escolher se tu quer elefante, se tu quer jacaré, se tu quer leão. Então, existe uma série de opções na área do intercâmbio que são super válidas, né? E também existe aquelas pessoas que daqui a pouco, eu faço aqui a minha faculdade, mas eu não quero fazer nada a ver. Eu quero fazer um curso de fotografia em Londres e poder viajar. E a gente sempre tem que conversar com o cliente e verificar qual é o perfil dele, porque às vezes as pessoas chegam querendo ir para uma coisa ou imaginando algo que é completamente diferente do seu perfil ou do que ela realmente quer. Então é muito importante a questão do planejamento na hora de se fazer o intercâmbio. Uma venda de intercâmbio não é uma venda de uma viagem de férias. Intercâmbio geralmente é no mínimo um mês. E tem variáveis outras que às vezes a gente nem consegue. Com certeza. Então a gente precisa sempre sentar com o cliente, conversar, ver qual é o real objetivo, porque daqui a pouco a gente sugere um outro destino diferente. Então o planejamento ele é muito importante. Porque não é de uma hora para outra que tu compra. Tu não vai hoje, vim aqui comprar um intercâmbio, eu quero viajar mês que vem. Não, a questão da documentação é muito importante, então isso tudo a gente tem que planejar junto com... Tua empresa faz visto? Sim. Está muito na moda falando visto americano, vocês fazem esses encaminhamentos? Sim, encaminhamos vistos, tanto para os Estados Unidos quanto outros países, como o Japão, como a Austrália, Canadá, enfim, para onde precisar. Obviamente que existem alguns tipos de visto, como por exemplo, eu vou estudar na Espanha 6 meses, aí é algo que não há como interceder, tem que ser a pessoa via consulado fazer o seu processo, mas a gente auxilia com certeza. E uma dúvida que a gente tem, e quando a Ana estava na Espanha, ela muito me perguntava, mas e a segurança? Porque a Ana andou todo mundo, né? A gente achava que ela estava na Espanha, daqui a pouco a Ana postava uma foto montada num camelo lá no Marrocos. Aí quando tu achava que a Ana estava na Espanha, a Ana está em Paris, do lado da Torre Eiffel, daqui a pouco está em Amsterdã, tomando chuva. E aí a gente fica pensando, mas não é seguro isso, não é perigoso isso? E aí pergunto para ti isso, que está nesse meio há 15 anos. Isso é uma preocupação constante dos pais, né? Principalmente. Muitas vezes o jovem vai ali, não pensa nesse lado, e é algo que a gente tem que se preocupar. Por mais que, falando em Europa, falando nos Estados Unidos, países aí de primeiro mundo, sim, nós temos uma segurança muito mais avançada do que nós temos aqui, como qualquer outra cidade grande, tu tem que ter os seus cuidados, né? Tem que estar sempre atento. O que facilita muito são os processos de comunicação hoje, que antigamente era só por carta. Agora eu tô com 8 meninas na Disney, que as mães, tempo real, WhatsApp, sabem tudo. Uma tava com o aplicativo vendo o desenho do aviãozinho, chegando, aterrissando. A menina tá chipada, onde ela vai, a mãe vai... E há pouco tempo atrás, eu quando tinha 15 anos, em 2001, fui pra Disney. Eu lembro que a gente ligava 3 vezes durante 15 dias só pros pais a cobrarem, falando, correndo, porque era caríssima a ligação. Então, isso também facilita, porque aconteceu um problema, a Ana encontrou alguém ali que tinha um mapa, mas daqui a pouco deixa eu ver aqui no meu celular, o GPS, onde é que é o tradutor no celular também, se for preciso. O tradutor facilita, então, mas é algo sim que a gente tem que ficar atento, que tem que cuidar. A gente teve o caso de uma menina da ESEC, que passou por mim lá, porque ela fez o seguro viagem lá conosco, e ela foi para a Índia, um país com uma cultura totalmente diferente. Então a gente, desde cuidados assim de que ela não poderia vestir qualquer tipo de roupa em qualquer lugar. Então isso tudo a gente tem que observar nesses momentos aí. Quais são as maiores dificuldades lá, Luiz?
Dificuldades foi primeiro para me comunicar, né? Mas assim, eu tive mais facilidades do que dificuldades. Eu achei que eu ia enfrentar diversas dificuldades e quando eu vi, eu tava me virando assim. O primeiro choque que eu tive foi com a segurança, porque em Santander, lá na cidade, é uma cidade pequena, tem 180 mil habitantes, mais ou menos. Mas é quase do Porto de Santa Maria, 180 mil, Santa Maria tem uns 260, um pouco menor do que Santa Maria. Mas é uma cidade super bem estruturada, assim, com a qualidade de vida. É uma cidade litorânea, né? Uma praia na costa da Espanha, costa norte. Localiza para o nosso telespectador. Santander fica ao norte da Espanha, bem ao norte, no litoral. Isso, ao lado de Bilbao e Santiago da Compostela. E a França à direita? Isso, França à direita. 200 quilômetros da França, na verdade. Ali, Bayonne, perto de São Sebastião, bem pertinho. Então, a cidade, eu tinha um túnel que eu tinha que caminhar sempre até o centro e voltar. E a gente brincava que a gente caminhando no túnel, nossa, nunca que eu ia caminhar num túnel assim no Brasil, sei lá, que fosse 6 da tarde, 3 da tarde, 1 da manhã, como a gente caminhava. E numa segurança, nem precisava olhar para trás, assim. A gente meio que se desligou nesse aspecto e ficava se perguntando como ia ser quando a gente voltasse ao Brasil, em Santa Maria, caminhar na rua, assim, com esse medo de novo. Porque lá o que acontece? Nas cidades maiores, assim, que eu percebi e passei por alguns problemas, os furtos, assim, em bolsas e coisas assim. Ninguém te avisa que vai derrubar. Isso, mas não é com violência, sabe? A mão armada, que nem aqui no Brasil. Mas lá em Santander não tem esse tipo de problema? Em Santander, não. Em Santander, uma colega minha me disse que faz 15 anos que não tem nenhum homicídio, nenhum assassinato. Quando ela falou, eu achei que era uma piada, uma brincadeira, eu até nem acreditei, mas porque é uma coisa tão surreal pra gente que... Imagina 15 anos sem... E vocês chegaram e foram procurar um apartamento? Sim, a gente chegou, eu fiquei num hostel uns 3 dias, a Bruna também, e a gente foi procurar Conta pro telespectador o que é o hostel. Hostel, então, tem o hotel, que a gente fica num quarto, né, no caso um quarto privado, e o hostel é como se fosse um hotel, onde tem vários quartos com várias camas. Tem quartos de 4 camas, 6 camas, 8, 11, 20, enfim. Tu fica com várias pessoas que tu não conhece, tem uns lockers, uns armários que tu pode colocar as suas bagagens, chavear. É como se fosse um alojamento, um hotel, um estúdio de hotel, alojamento. E daí tem café da manhã ou não, mas é uma coisa que tu não tem uma privacidade, né? Mas pra estudante... Aí tu chegaste no hostel, quanto custa o hostel? Depende, em Santander, em baixa temporada, estava 18 euros, por exemplo, uma diária. Hoje já está 25. Hoje é 70 reais. Menos. Embora que digam, né? Quem converte não se diverte. Isso é uma coisa que eu aprendi. Eu aprendi que depois que tá lá não tem como, porque senão tu não faz nada, não compra nada. Tá, mas dá pra gente ter uma ideia, né? Sim. Não é tão caro ficar Não é tão caro. Tá. Aí tu ficaste 2 dias no hostel e depois... Eu fiquei 2 dias no hostel, a gente procurou imobiliárias, depois descobrimos que seria mais fácil procurar a Associação de Estudantes da cidade, que é Erasmus, que é muito forte lá, que tem o programa Emancipia, enfim. Então nós procuramos as imobiliárias, fomos de porta em porta, digamos, não achávamos apartamento de jeito nenhum. E daí um dia antes de iniciarem as aulas surgiu um chalé, assim, era uma casa de 3 andares, onde cada andar era um apartamento, e nós acabamos ficando e foi maravilhoso porque era 1 quadra da praia, eu enxergava o mar do meu quarto e assim, um preço super acessível. Quanto é o Nós pagávamos para os 3, 500 euros, que dava 160 para cada um por mês, mais os gastos de água, luz, gás, que vinha lá, é diferente o sistema, vem de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. A água veio só agora, quando a gente estava retornando, deu em torno de uns 90 euros a água. E daí nós pagávamos internet também, mas tudo assim muito acessível. Eu gastava menos lá do que eu gasto aqui no Brasil, por exemplo. Isso que me pareceu rapidamente, 500 euros seria 1.700 reais. Por aí. Seria o valor de um apartamento aqui em Santa Maria. Só que 1 quadra do mar, numa cidade com uma qualidade de vida altíssima, e na Espanha. Tá, e daí quando tu disse que vocês não encontravam apartamentos, vocês não encontravam porque eram brasileiros, porque eram estudantes ou porque realmente não tinha? É porque a gente chegou no final, isso já era final de janeiro, fevereiro, ali início, e os estudantes já tinham se alocado porque as aulas, é diferente, as férias de verão deles é agora. Então ali eles estavam nas férias de inverno, que é curta duração. Então os estudantes já estavam abancados nos seus apartamentos e não tinha apartamento sobrando, mas era essa dificuldade. Vocês não sofreram nenhuma restrição por ser do Brasil? Não, isso eu não senti. Lá em Santander, pessoalmente, não. Muito bem.
E o William, tu tiveste já alguma experiência fora ou não? Sim, eu fui pro Chile, na verdade, fiquei algumas semanas no Chile, teve um congresso internacional da organização e eu fui representar a ISEC Santa Maria lá. A gente até teve um projeto muito forte aqui em Santa Maria, que a gente tem o Local Volunteer, que são voluntários que durante as férias eles podem trabalhar com os intercambistas que vêm fazer os projetos sociais, então eles auxiliam em toda logística, por exemplo, comprar um chip do telefone, levar até a ONG, mostrar pontos turísticos, etc. E aí Santa Maria foi pioneira na América inteira nesse projeto, então a gente foi até o Chile apresentar para a plenária internacional sobre esse projeto que a gente estava desenvolvendo aqui em Santa Maria, tanto que hoje a gente tem cerca de 30 local volunteers aqui, voluntários locais, que estão trabalhando com os intercambistas. E aí o ano passado a gente ficou cerca de 4 semanas lá no Chile apresentando esse projeto, explicando como é que funcionava, como outras organizações, outros escritórios na América inteira poderiam implementar também esse projeto. Então foi mais ou menos essa experiência. E agora, em fevereiro, janeiro, estou indo para a Colômbia, provavelmente, fazer um intercâmbio social e depois vou fazer um corporativo logo. Vou fazer 2 seguidos, né? Aproveitar que já estou quase saindo da organização, né? Porque o meu cargo termina em janeiro. E aí vou fazer um intercâmbio social na Colômbia, trabalhar com crianças. E aí depois estou vendo aí num profissional em algum lugar. E aí nesses intercâmbios vocês conseguem suspender na universidade aqui as tuas aulas? Tu és aluno da engenharia civil, né? Sim. Como é que faz? É um pouquinho complicado. Eu provavelmente vou trancar o semestre, bem provável. É um plano que eu já tenho por ter trabalhado tanto tempo na organização. Eu queria ter essa experiência mais forte, então aproveitar o maior tempo que eu pudesse fazendo intercâmbio. E aí eu provavelmente vou trancar. Tem alguns cursos, por exemplo, que o coordenador deixa o estágio profissional, o intercâmbio profissional, contabilizar como estágio final de curso. Mas são apenas alguns coordenadores. Camila, tu tiveste muitas experiências fora ou não? Tive algumas e é o que eu tô, tanto é que eu entrei para o mestrado. Meu objetivo é um dia me tornar professora, justamente para estudar todas essas relações que acontecem na viagem. Então, meu tema da minha dissertação é experiência turística memorável e práticas sustentáveis. Eu vou trabalhar também com sustentabilidade. Mas falando da questão da experiência turística memorável, que é um conceito que eu venho trabalhando, é tudo isso e mais um pouco que a gente está falando. São essas experiências que a gente tem e que de alguma maneira mexem com a gente, trazem alguns aprendizados e que vão ficar na nossa memória para sempre. E muitas vezes acabam transformando as pessoas. Eu acredito que se eu perguntar aqui para Ana, como é que tu era antes, como é que tu era depois? O que tu acha do transporte público aqui em Santa Maria? O que tu acha das nossas ruas? E o que tu viu lá, como é que era? A questão da cultura, alimentação, como é que é agora comer a comidinha da mamãe, do papai, né? Então, assim, são todas essas transformações que causam. E eu tive experiências de trabalhar muito tempo com adolescente, e eu não imaginava que tão cedo eu ia trabalhar com terceira idade. Então, já levei 3 grupos agora de terceira idade para viajar. E é excelente ver assim as diferenças e as proximidades de trabalhar com públicos distintos. Eu fui 6 vezes a Nova York, as 6 vezes foram completamente diferentes uma da outra. Eu tenho trabalhado também com acompanhamento de famílias e pequenos grupos, não grupos grandes. Trabalho também com grupos grandes, mas acompanhando, por exemplo, uma mãe e um filho há 2 anos atrás. O menino é fã de Harry Potter. Levei eles para Orlando, para ele ir 1001 vezes lá no Beco Diagonal, porque pode me perguntar, porque eu sei tudo agora do Harry Potter. E agora, mês passado, levei ele para Londres, para ele também ter a experiência de estar no ambiente onde gravaram as cenas. Então, e tu poder compartilhar isso com as pessoas, sentir emoção numa criança que vê lá a roupa do ator e que tá no meio do estúdio, então isso tudo acaba transformando a gente. Eu não assisti os filmes, mas não era tão fã, mas essa troca que a gente faz nas viagens, seja intercâmbio, como eu disse, seja lazer, essas amizades que a Ana, possivelmente a próxima viagem ela vai ter onde ficar em Berlim, ela vai ter onde ficar na Itália. Isso é algo que a gente leva para a vida toda, né? Então, tive a experiência de ir para alguns lugares, pretendo conhecer outros lados, nunca fui lá, por exemplo, para a Ásia, não conheço. Tive clientes já que foram, não conheço a África, por exemplo. Tem muito lugar aí para a gente
conhecer. Mas às vezes não precisa ir longe, Marcelo. Às vezes a gente vai ali para Silveira Martins e tu tem uma experiência turística memorável, pode ter certeza. Então, muitas vezes não precisa ir para muito longe, não. Muito bem, vamos encerrando mais um segundo bloco, então, no Conexão Cidade, que tem o apoio cultural da FAPAS, Faculdade Palotina de Santa Maria, há 15 anos aqui conosco, construindo histórias de sucesso. E também da nossa Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul, a ASDEP. Voltamos logo a seguir. Programa Conexão Cidade. Apoio Cultural. ASDEP. Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul. FAPAS. Faculdade Palotina de Santa Maria. Há 15 anos construindo histórias de sucesso. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Retornamos no Conexão Cidade, esse programa que você assiste pelo canal 19 da NET. Também pode ser assistido no próprio site da TV Santa Maria, pela rede social, aí pelo Facebook e ao final no YouTube. O programa tem o apoio cultural da FAPAS, Faculdade Palotina de Santa Maria, que está aí há 15 anos construindo histórias de sucesso, e também da ASDEP, Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos aqui hoje falando sobre viagens, sobre intercâmbio, um pouco sobre o desenvolvimento dos nossos jovens, né? Não só dos jovens. E nós estávamos falando com o William da ESEC, que representa uma organização internacional voltada para o desenvolvimento do jovem, para o desenvolvimento da liderança e que utiliza a viagem e essas experiências fora como ferramenta para esse desenvolvimento. Então eu queria que nos falasse um pouco mais desses pilares, né, desses pontos em que é focado o trabalho da ESEC. Perfeito. A gente tem um modelo de desenvolvimento de liderança muito claro dentro da organização, em que a gente tem alguns básicos que a gente entrega para que aquela pessoa que está realizando a experiência internacional desenvolva. Então a gente acredita que um líder, hoje, ele tem que ter 4 características básicas. Uma, ele precisa entender os efeitos que as ações dele causam no mundo. Então ele precisa entender o papel dele na sociedade, no mundo. Por exemplo, quando o intercambista vem para Santa Maria desenvolver um trabalho na ONG, ele começa a desenvolver essa característica muito forte, porque ele começa a compreender o papel dele naquela realidade, como que ele pode desenvolver outras crianças, como que ele pode evoluir aquela comunidade como um todo. Então essa primeira característica que a gente tem muito forte na organização, que é ser um cidadão global. Então tu entende tuas características e tu consegue desenvolver como é que eu posso dizer? A sociedade que está em volta de ti. Então tu consegue desenvolver aquela cultura naquele momento. A segunda característica é empoderar os outros. Então um líder, ele precisa ter uma comunicação efetiva, ele precisa conseguir trazer pessoas, não vou dizer seguidores, mas liderados para conseguir alcançar um propósito final, uma ambição final. Então, novamente um exemplo dos intercâmbios que vêm fazer um trabalho social aqui, eles trabalham com crianças muitas vezes, então eles precisam guiar aquelas crianças para desenvolver um projeto, para criar alguma coisa. Então essa é a segunda característica. A terceira é se autoconhecer. Então, por exemplo, quando a gente está no intercâmbio, a gente, acredito que a Ana deve ter tido muito isso, a gente começa a perguntar quais são minhas fortalezas, quais são minhas fraquezas, como que eu posso lidar nessa situação, eu sei que isso aqui eu consigo, eu sei que isso aqui eu não consigo, que barreiras eu preciso enfrentar, que barreiras eu posso enfrentar. Então, um líder precisa entender muito forte as suas fortalezas e conseguir trabalhar com elas. E aí, principalmente, transmitir essas fortalezas para as pessoas que ele está liderando. E a última característica é ser orientado para a solução. Então, no intercâmbio vai acontecer diversos problemas, por exemplo, no metrô de Berlim, né? E a gente não vai saber como solucionar. Então, um líder, ele precisa se manter calmo nesse tipo de situação, ele precisa entender a situação como um todo e achar a melhor solução. Então, por exemplo, quando ele for liderar um time, vai acontecer diversas adversidades durante um período e durante a experiência. Ele precisa se manter calmo, entender o contexto como um todo e aí guiar a equipe para que eles consigam achar uma solução para aquele problema.
E como é que vocês conseguem medir os resultados de vocês? Assim, quem que os formaram de liderança? Tem pessoas, por exemplo, aqui na nossa cidade, que tem pessoas que hoje são empresários ou líderes que tenham passado pela ESEC? Sim, hoje a gente tem um exemplo muito forte que é o Guilherme Cruel, da Delivery Much, que é um grande empreendedor que está representando aí a nível nacional e até internacional a cidade de Santa Maria. Ele foi diretor em 2013 da organização e aí ele terminou o período dele, depois focou somente na Delivery Much. A gente tem alguns exemplos, por exemplo, o Matheus Paza, que era presidente em 2015, hoje está trabalhando na Tata, que é a maior multinacional de consultoria do mundo. Então, a gente tem alguns exemplos bem fortes aqui em Santa Maria. A gente tem o Daniel Lacasso, que está em Resultados Digitais em Florianópolis, e diversos outros exemplos que passaram por aqui. Gabriel Paludo também, que foi presidente em 2014, hoje ele trabalha na Tata também, mas a nível internacional. Então, ele tem um cargo em que ele comanda todo um continente. Tu estás há 2 anos e meio. 2 anos e meio. E a ESEC foi importante para ti, para o teu desenvolvimento? Nossa, com certeza. Depois que eu entrei na organização, eu consegui ver o mundo de outra maneira, eu consegui entender algumas coisas, mas é muito engraçado esse desenvolvimento pessoal, porque eu tenho um pai, meu pai é microempreendedor, e eu sempre tive várias conversas com ele em relação a empresas, etc, etc. E depois que eu entrei na organização, uma vez ele veio falar comigo e não sei porquê, o que aconteceu no momento que eu fiquei durante 30 minutos falando sem parar pra ele. E aí foi a primeira vez que ele parou, me olhou e falou assim, nossa, tu tá certo. E foi embora. E aí naquele momento eu falei, olha, isso aqui tá me mudando de alguma maneira, tipo, tá acontecendo alguma coisa em mim, eu tô aprendendo algumas coisas que eu não tinha ideia antes. E aí foi quando eu realmente me apaixonei pela organização. E aí eu comecei a ter um contato muito mais forte com intercambistas e até a Camilinha e a Ana comentaram, é muito forte essa amizade que tu cria com as pessoas. Por exemplo, hoje se eu for para Colômbia, Peru, Chile, México, eu tenho lugar para ficar. E as pessoas falam assim, vem para cá, quando é que vai me visitar, sabe? São amigos para a vida inteira. Eu hospedei no verão um peruano lá em casa, o José, e a minha mãe criou ele como filho praticamente. Tanto que a minha mãe quer fazer uma viagem pro Peru só para visitar ele, para ficar na casa dele lá. Então essa experiência é muito boa. E além disso, é uma coisa que me choca às vezes, porque o brasileiro às vezes tem um sentimento de vira-lata, né? Então tudo no Brasil é ruim, tudo no Brasil é difícil, porque aqui tem corrupção, aqui tem assalto, etc. Mas essas pessoas que vêm de fora, elas trazem uma visão totalmente diferente do Brasil. E aí eu particularmente sempre pergunto, por que Santa Maria? Por que o Brasil? O que foi que te chamou para vir para cá, sabe? Porque Santa Maria é uma cidade de 260 mil habitantes, no meio do Rio Grande do Sul, sendo que a gente tem Recife, Salvador, Florianópolis, Porto Alegre, diversas outras capitais. Por que as pessoas vieram para Santa Maria? Aí a primeira coisa que eles me falam são as pessoas. Então a primeira coisa que me chamou a atenção na cidade são as pessoas. A gente veio para Santa Maria por causa de vocês. Vocês fizeram a gente vir. E aí a gente conversa sobre cultura, política, etc. E eles falam, por exemplo, o pessoal do Peru veio para cá, viu o ônibus, o nosso sistema de transporte. Eles falaram, nossa, eu queria muito que tivesse isso no Peru. Porque lá a gente não tem. Lá é, por exemplo, umas vans que as pessoas alugam, pagam e levam até um lugar. Ele falou, eu queria muito que a gente tivesse sistema de transporte no Peru. E eu fiquei, mas... E a gente se queixa do ônibus todo dia. Exato. Sabe, a gente reclama do nosso sistema de transporte, mas muitas vezes a gente não conhece a realidade de outro país. E aí isso foi uma coisa que me abriu muitos olhos, de entender de fato a nossa realidade aqui e dar valor pelo que a gente tem, sabe? Eu até sou nascido e criado aqui em Santa Maria e eu tenho muito orgulho até de fazer parte da ESEC Santa Maria, por representar Santa Maria, sabe? Então, é uma coisa que eu aprendi muito dentro da organização, até com essa experiência de ESEC aí, e é uma coisa que eu pensei que nunca ia ter, porque a gente só vê as coisas ruins, mas a gente tem muita coisa boa aqui também. Quando tu disseste aí que tu chegou e praticamente palestrou pro teu pai, ele achou que estava certo, eu lembrei que eu brinco com a Ana que ela me ganha uma por ano, mais ou menos. E que agora que ela está chegando da Europa, eu espero que ela me ganhe mais. Com certeza ela vai me ganhar mais. Mas eu estou dizendo isso por quê? Porque tu não imagina, quando tu falou isso, eu fiquei pensando o quanto gratifica um pai quando um filho ganha da gente, entendeu? Então, aquelas vezes, poucas vezes que os filhos conseguem, eles conseguem ser mais espertos, conseguem enxergar coisas que a gente não viu, isso é muito importante, entendeu? Isso é da evolução da espécie, inclusive os filhos têm que ser melhores que os pais, então realmente isso é bastante importante. Ana Luísa, eu queria que tu nos contasse um pouco assim, nós chegamos a tocar, como é que foi viajar lá, essa questão dos hostels, de ficar na casa dos outros, esse espírito de colaboração que existe?
Tem essa colaboração é muito grande lá, entre os estudantes principalmente. Quando eu fui, eu não tinha ideia de como seria fácil viajar, barato, e como eu poderia ficar nos lugares a não ser por hostel e hotéis. Eu cheguei lá na Espanha e descobri que existia um Couchsurfing, que é um site onde as pessoas oferecem um lugar na sua casa. Como é que chama? Couch, de sofá. Couchsurfing. Surfando nos sofás alheios. Você não tem onde ficar, você vai ficar nos sofás dos outros. Mas é mais ou menos isso. Mais ou menos não, é isso. Enfim, onde pessoas oferecem, disponibilizam sua casa, ou seja, sofá, seja um pedaço do chão, seja qualquer coisa dentro da casa, só um abrigo fechado para que as pessoas fiquem de graça, assim, é claro, contribuindo para alimentação, né? Mas que durma de graça, tome um banho pelo menos. Então foi isso que eu utilizei. O que eu fiz? Isso tem uma rede no celular? Como é que funciona isso? É no Facebook? Tem um site, Couchsurfing, só que eu, Maria, na primeira viagem, achei muito arriscado chegar num site onde não conhecia nada, enfim. Fui pro Facebook. Tem um grupo no Facebook que é Couchsurfing do Ciências Sem Fronteiras, que são os estudantes que saem daqui do Brasil e vão para o intercâmbio. O que acontece lá? Os brasileiros se ajudam. Eu descobri um mundo paralelo, assim, onde todo mundo se ajuda. As pessoas postam as viagens e, pessoal, vou estar em Amsterdã tal dia, assim. Tem alguém para me fazer companhia, para sair? Tem alguém para, sei lá, alguém que possa me oferecer um sofazinho em casa? E as pessoas vão se disponibilizando. E foi assim, em Amsterdã eu fiquei na casa de uma menina que eu conheci. Na verdade eu conheci ela na viagem do Marrocos. Em Paris eu fiquei, imagina, 4 dias na casa de um menino também pelo Couchsurfing que eu não conhecia. E foi no sul da França também, em Toulouse, Marseille, Montpellier. Tudo em casa de pessoas que eu não conhecia. Acabei criando vínculos brasileiros de Florianópolis, São Paulo, daqui do Rio Grande do Sul também, de Caxias. E fui criando amizades, assim, e não gastei nada, imagina. Viajar, barato, porque lá o sistema de transporte é muito barato. O trem já é mais caro, mas, por exemplo, para Berlim eu fui num voo de 2 horas e meia, quase, por 16 euros pela Ryanair. 50 reais, sei lá. Imagina, não vai para Porto Alegre por 50 reais de ônibus, e para Berlim a gente vai de avião. Então, viajar se torna barato por causa disso, porque a gente tem toda essa Escuta aí a alimentação. Preço da alimentação? A alimentação, assim, a água lá, começando pela água, né? Eles tomam água da torneira. Eu cheguei na universidade, não tinha bebedouro, assim, eles vão na pia do banheiro e enchem a garrafinha de água normalmente. E aqui no Brasil a gente tem que comprar água mineral. Aqui a gente tem que comprar água. E assim, se for comprar água lá, 1,5 litro de água é 20 centavos de euro, que é 80 centavos, nem isso, de reais. Hoje não, 1,5 litro de água. Então, mesmo eles tendo água disponível, a água ainda é barata, sabe? No meio das praças tem fontes de água que tu pode chegar e se servir e pronto. E tem lugares que eu sei que se devolve o recipiente e ainda recebe o valor da água. Também, na Alemanha, assim, tu devolve, tu recebe 25 centavos e ainda ganha desconto. Por devolver a garrafa de água. Compra água, quando devolve a garrafa, recebe. Ou vidro, enfim, outras... Tá, e aí quanto custa almoço, janta, o que tu comia lá? Almoço, então, eu praticamente cozinhava em casa, assim, fazia uma carne, uns legumes e ponto. O frango lá, que era o que a gente mais comia, quando eu cheguei, chegava a ser R$13,90 o quilo de frango. Euros, né? A carne já era um pouco mais cara, por exemplo, o filé, que daí já era 10 euros o quilo, mas acho que é a mesma coisa que aqui, não sei. Quase o preço ali. Agora, atum, por exemplo, vinha 4 latinhas de atum por €1 e pouco, né? Muito barato. Muito barato. Eu não comia... 4 latas de atum por €1. Aqui uma lata custa €2. Né? E claro que também lá a gente usava o mercado Lupa. Então era arroz com atum, já. Era arroz com atum, ovo com atum, tudo com atum, né? O que dava mais barato para poder viajar. Sempre viajar. O pensamento era viagem. E o almoço na universidade? No almoço na universidade tinha um sistema que era assim, era o menu, que eles chamam, que é muito comum lá, que vem a entrada, o prato principal e os postres, que é a sobremesa. E às vezes vem a bebida ou não. E daí varia, na universidade era R$6,75 o menu, imagina, vinha super bem servido, dava até para dividir entre 2. E outra coisa, agora eu lembrei que a gente chegou no primeiro dia, meio-dia, bem faceiras lá pra comer, né? Eles almoçam às 2 da tarde. A gente chegou, ninguém comendo, todo mundo tomando café preto ainda, sabe? Tomando café da manhã e nós, né? O menu nem tava pronto, nem tinha começado a ser feito ainda. Bem marinheiros de primeira viagem, assim. Mas também muito barato. Mas lá na cidade tinha... Quanto o almoço? R$6,75. Não fora.
Nos restaurantes? Nos restaurantes também, os menus variavam de 7 a 10 euros, depende. Se a área é mais turística, daí é para 12 euros, 14. Por exemplo, em Paris, a área turística é um absurdo de caro, assim. Eu digo o meu parâmetro é o café. O pai de cima só fala do café, mas é que é o que eu tomo todo dia. Muito café, essa guria. E assim, na área turística eu cheguei a ver café, um cafezinho expresso por 5 euros. Daí eu me apavorei, né? Daí eu saí para caminhar pela cidade, entrei por Paris, achei por 1,20. Então varia muito o preço. Acho que o menu em Paris mais ou menos uns 10 euros. Encontra, assim, por aí. 10 a 15, bem servido. Mas é bem isso, tu E sai nos da outros zona países, turística. no Marrocos, na Amsterdã? O Marrocos, eu cheguei para o Marrocos. Essa questão da água no Marrocos não dá para tomar, fica bem claro, a torneira tem que ser comprada. Mas também o menu era 10 euros. As coisas em si, fora a alimentação, são muito baratas. Lenços era, sei lá, 4 euros, 3 euros, que é 20 reais, lenços para as mulheres, fica a dica. Mas a alimentação era o mesmo preço, não mudava muito. Era tipo 10 euros, 8 euros, assim mesmo. Sempre um menu, né? O prato principal, a entrada. Hoje, se tiver que botar uma mochila nas costas... Eu me vou, não penso 2 vezes. Só precisa da passagem. Só precisa da passagem. Surf coaching. Couchsurfing. Couchsurfing. Muito bem, nós estamos aí quase finalizando. E aí, Camila, o que tu... de nós aqui que mais conhece dessa área, pode nos dizer para complementar um pouco disso que foi dito? Eu acho que o caminho é esse. Eu sou suspeita para falar, mas é isso, assim. Eu sou uma que deixa de comprar tipo uma roupa para juntar meu dinheiro para viajar também, mas eu acho que também isso, cada pessoa tem suas prioridades, né? Não cabe a nós julgá-las. Mas a viagem, com certeza, é um investimento que tu faz para ti e que ninguém vai te tirar. Né, dessa vida, o que tu vai levar são as experiências e como a Ana disse, como o William mencionou também, a questão das facilidades. É muito mais fácil do que a gente imagina viajar, língua não é mais empecilho. E eu estava lendo um livro essa semana que é A Viagem, que é do professor Luiz Trigo, que é um grande estudioso na área do turismo. Ele faz algumas relações do medo com a viagem. E aí eu gostaria de encerrar mencionando um trecho desse livro para vocês, que vai muito ao encontro, eu acho que vai fechar com tudo que a gente falou, e com principalmente o que tu havia mencionado, Marcelo, que é essa facilidade. Não é tão difícil quanto a gente imagina. Então é Albert Camus, que foi mencionado nesse livro do professor Trigo. Ele diz assim, abre aspas, o que dá valor à viagem é o medo. É um fato que em certo momento, quando estamos longe de nosso país, somos tomados por um medo vago e o desejo instintivo de voltar para a proteção dos nossos velhos hábitos. Esse é o mais óbvio benefício da viagem. Naquele momento estamos excitados, mas também sensíveis. Então o menor toque nos faz tremer nas profundezas de nosso ser. Por isso é que não devemos dizer que viajamos por prazer. Não há prazer em viajar, e eu percebo que é uma ocasião para um teste espiritual. O prazer nos leva para fora de nós mesmos, do mesmo modo que a distração, no sentido em que Pascal usa a palavra, nos distancia de Deus. A viagem, entretanto, como uma ciência maior e profunda, nos traz de volta para nós mesmos. E eu acho que é profundo, vale a reflexão, poxa, mas não viajo por prazer, mas principalmente se apegar essa questão da transformação, do medo, é isso. Talvez a Ana estava assim, mas não fala espanhol, mas como é que eu vou para lá? E o autoconhecimento que o William havia mencionado, a oportunidade do autoconhecimento que a viagem nos traz. Acho difícil assim a gente ir numa loja e comprar algo que possa oportunizar um autoconhecimento como uma viagem. Muito bem. E essa tu não fala espanhol, agora tu falou que tu desenvolveu bem o teu espanhol? Desenvolvi. Como é que tu me conta a tua história? Depois, né? Diz aí pra nós. Ai, não. Lá tem um restaurante que tem um garçom com a cara meio feia. Não. Diz aí. Então, aí adelante hay un restaurante con un bar, un mesero con una camisa blanca, que antes había una camisa blanca, con una cara muy fea y servindo una agua en vaso medio com uma... Meio cheio ou meio vazio? Não. Enfim. Muito bem, pessoal. É o Conexão Cidade. Nós falamos aqui de diversos temas relacionados aí à liderança, um pouco de empreendedorismo também.
desenvolvimento, e essa questão do desenvolvimento do nosso jovem e da liderança é o que falta talvez hoje no nosso país para a gente melhorar, né? Investir mais nas nossas crianças, nos nossos jovens, para que a gente consiga formar boas lideranças, porque o que a gente está vendo por aí é algo muito diferente disso. Então eu queria agradecer muito a presença de vocês. Esteve conosco aqui o William Cork. William Cork, presidente da ESEC aqui de Santa Maria, estudante de engenharia civil. Te desejo muito sucesso na tua empreitada, tanto na ESEC quanto na vida. Espero que tu possa realmente ser um dos grandes líderes aí desse mundo novo que a gente precisa para dar um horizonte melhor para os nossos filhos, para as nossas famílias e para os brasileiros. Ana Luísa Arigoni, obrigado pela tua participação aqui. Eu acho que nós vamos ter que trazer aqui num outro momento para tu contar um pouco mais, né? Porque 6 meses realmente te dá uma riqueza muito grande e coisas muito importantes para contar para o nosso telespectador, quem está pensando em viajar e às vezes acha difícil, né, Camila? E não é difícil, é fácil e é muito mais barato do que a gente imagina. E queria agradecer a Camila Grelman, a Camilinha da FAM, que esteve aqui, que tem uma experiência muito grande, talvez uma das santamarenses aí que mais conhece esse mercado. Começou muito jovem, realmente a TV Santa Maria agradece muito a tua presença. A gente espera poder te trazer aqui em outras oportunidades. E agradecemos a você, o telespectador, que é o motivo da gente estar aqui. É o Conexão Cidade, é um programa que tem o apoio cultural da FAPAS, Faculdade Palotina de Santa Maria, que está conosco aí há 15 anos construindo histórias de sucesso. E também a ASDEP, Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul, que são os nossos apoiadores culturais que permitem colocar esse programa no ar. Agradecemos a sua presença, a sua audiência e aguardamos que haja essa audiência também no programa da próxima semana. Programa Conexão Cidade. Apoio Cultural. ASDEP, Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul. FAPAS, Faculdade Palotina de Santa Maria. Há 15 anos construindo histórias de sucesso.